E o Lula foi vaiado novamente, desta vez no Chile. E isso me trouxe uma recordação, me remeteu ao ano de 2007, quando tudo começou em termos de vaia para o Lula, pelo menos do que eu me recordo. Em 2007, o Lula foi vaiado em pleno Maracanã, mas foi vaiado por todo o estádio. Ele ia discursar e ele acabou desistindo. Eu vou dar um play na reportagem da Globo que passou naquela época e eu me lembro muito bem dessa reportagem porque eu assisti na época. Desde sempre eu nunca gostei do Lula. E em 2007, quando ele foi vaiado, aquilo ali lavou a minha alma, tá? Então o que eu vou mostrar pra vocês são realmente coisas que eu me recordo porque eu lembro da matéria e eu lembro da alegria que eu senti em ver o Lula todo constrangido sendo vaiado em pleno Maracanã. E uma coisa curiosa, a nossa imprensa disse, né, que o Lula voltaria para resgatar a imagem do Brasil lá fora. Não é o que a gente está vendo. Na verdade, o Lula se tornou um pária internacional desde que ele assumiu para o terceiro mandato. Ele já foi vaiado em Nova York, já foi vaiado em Portugal, se tornou persona non grata em Israel, está hesitante em relação ao tema da Venezuela, ele não consegue ficar contra Maduro, ele não consegue chamar as coisas pelo seu devido nome, não consegue, porque ele existe uma afinidade não só ideológica de Lula com os tiranos socialistas da América Latina, como também ele gosta dessas pessoas. Essa é a impressão que eu tenho. Tanto que ele chama o cara para sua posse, quando veio aqui o Maduro, ficou com umas piadinhas elogiando o cara. E na época do Fidel Castro, então, aí não precisa, é pior ainda. Porque o Lula em 2006 falou o seguinte, ó, o Fidel Castro é o maior líder vivo da história da humanidade. Foi uma coisa mais ou menos assim em 2006. Procurem no Google. Tá, mas voltando aqui para a questão pro cerne, que é o seguinte, o Lula se tornou pária por méritos próprios. O PT fez muito por merecer, ou não, né? Como é uma coisa natural deles, nem precisou fazer muito. Ele mostrou simplesmente quem ele é, quem que o partido é, sem muitos filtros. E aí o Lula sim está fazendo o Brasil ficar numa posição constrangedora perante as democracias do mundo agora com essa questão da Venezuela. Mas não só, tem a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia também. Veja de que lado ficou o Lula. A questão de Israel, com aquele grupo que espalha o terror. Adivinha de que lado o Lula está? Para quem que ele está passando pano entre o terror e Israel, aquele grupo que pratica o terror em Israel? De que lado o Lula está? Para quem ele consegue passar pano? O vice-presidente Geraldo Alckmin, na semana passada, estava lá na posse, acho que do tirano do Irã, né? Uma coisa assim, que estava cercado de líderes de grupos que espalham terror. Estou evitando aqui umas palavrinhas, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, por essas e outras, não é à toa que o Lula está sendo vaiado em qualquer lugar. No Brasil, eu tenho a impressão que nenhum lugar que ele sair, sem plateia controlada, ele vai ser vaiado. Eu tenho convicção disso. Não tem lugar no Brasil que o Lula pode sair tranquilamente, sem nenhum controle de público, sem que ele não seja vaiado, predominantemente. Claro, pode até ter lá meia dúzia de gatos pingados que, digamos assim, ovacionem o Lula, mas na sua grande maioria eu tenho convicção que o coro vai ser para xingá-lo, para falar certos adjetivos que está entalado na garganta dos cidadãos. Então esse é o ponto. O Lula não pode, nem no Brasil e nem fora do Brasil, se expor em locais que as plateias não sejam rigorosamente controladas. Essa é a impressão que eu tenho. Já me estendi demais, vou dar um play aqui neste vídeo do Lula sendo vaiado ontem no Chile. Na sequência, vou mostrar rapidamente manchetes mostrando outras vaias de Lula nesse terceiro mandato. E na sequência, vou mostrar a reportagem da Globo de 2007 do Lula sendo vaiado no estádio do Maracanã. E para mim, aquilo foi a virada para o Lula. A partir das vaias de 2007, eu tenho a impressão que o Lula mudou completamente. Ele não é bobo. Ele deixou de frequentar lugares onde a plateia não seja controlada. E para mim, do que eu vejo de Lula, foi a partir dessa data. Por isso que para mim ele é uma data memorável. Eu já repercuti algumas vezes nas redes sociais esse fato de 2007. E quando o Lula foi vaiado no Chile, veio na hora. Eu falei, cara, começou em 2007 e ele não consegue mais viver em paz. Ele filtra muito bem onde ele pode ir. Só que lá fora não dá para ele filtrar tanto, né? A plateia do entorno. Aí nessas horas ele se ferra. Vamos aqui então ver o que aconteceu ontem no Chile. Senhor Luiz Inácio Lula da Silva procederá a presentar una ofrenda floral ante el monumento ecuestre del libertador Capitán General Bernardo O'Higgins Riquelme. Então, tão logo o nome de Lula foi citado,
E as vaias começaram. Aí aqui eu trago uma reportagem do ano passado, abril de 2023. Lula é vaiado e cobrado por corrupção em discurso no parlamento português. Em Nova York, foi em setembro do ano passado. Pinguço, ladrão e bêbado. Lula é hostilizado por grupo e mulheres em Nova York. Veja vídeo. Outra. Essa aqui é deste ano, fevereiro de 2024. Israel declara Lula como persona não grata após presidente comparar a ação contra palestinos em Gaza a o que aconteceu lá com o bigodudo da Alemanha. Tá, então só algumas coisinhas desse terceiro mandato que nem sequer terminou e já mostra que o Brasil não foi nada daquilo que a imprensa garantiu que seria, que é recuperar a imagem do Brasil no exterior. Só esse evento da Venezuela. Israel, o lado que o Lula optou ficar, e Rússia e China, e Rússia e Ucrânia, o Brasil já se queimou completamente para a comunidade internacional. Acabou aquele amorzinho love. E não só, né, a questão do meio ambiente, que o Lula veio para recuperar, para salvar, nada. A Amazônia está cada dia pior. O filme do Lula tem sido queimado também por mais uma pauta que ele jurava uma coisa, jurava preservar, cuidar, blá, 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 e na prática não está fazendo. Tá? Então, para vocês verem, o Brasil de Lula, sim, se tornou um par internacional. E agora, galera, a vaia do Lula em 2007. Esta foi a reportagem da Globo que eu assisti naquela época e já fiquei satisfeitíssimo, porque desde sempre o Lula nunca me enganou. Tá? Então essa aqui foi a reportagem daquele dia das vaias. Vamos ver o que aconteceu no Maracanã. Data esta que depois deste evento, na minha opinião, o Lula nunca mais vacilou. Ele só vai em locais controladíssimos, pelo menos aqui no Brasil, onde eles têm um controle maior. O presidente Lula esteve no Maracanã, foi vaiado e, ao contrário do que estava previsto, desistiu de fazer a declaração oficial de abertura dos Jogos. O presidente Lula compareceu ao Maracanã, assistiu à abertura dos Jogos Pan-Americanos ao lado de Dona Marisa e ouviu muitas vaias. Mostrou um ar aborrecido. Olha a cara dele, olha a cara do Lula sendo vaiado praticamente por todo o estádio. Mas continuou na festa. A hora do presidente declarar abertos os jogos se aproximava e havia o risco de mais vaias. De repente, o microfone onde o presidente devia fazer a declaração de abertura sumiu da tribuna de honra. Tudo indicava que Lula não falaria. Olha o Sérgio Cabral aí, ó. É o Sérgio Cabral fuscando no ouvido do Lula. Mais. Mas o presidente da Organização Desportiva Pan-Americana não foi avisado a tempo. E lá do meio do gramado anunciou a fala de Lula. Vocês viram que vergonha, galera? O Lula não ia falar, não ia se pronunciar. Só que não comunicaram a tempo esse cara. E aí ele chamou o Lula. Aí vaiado de novo, olha isso. E reagiu com surpresa. Uma nova vaia começou. Mas a essa altura, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann, que estava em cima do palco, recebeu um bilhete do cerimonial com a orientação de tomar a palavra e declarar abertos os Jogos Pan-Americanos. Cara, olha que vergonha, olha que constrangimento. Todo mundo perdido lá, não sabia o que fazer. O fato é que o Lula não queria falar e quando anunciaram o nome dele pra falar, mais vaia. Cara, isso aqui eu lembro da época, foi hilário. Eu me diverti com essa matéria aqui, foi muito boa, mas vamos ver o restinho aqui. E foi o que ele fez. Declaro abertos os Jogos Pan-Americanos Rio 2007. Boa sorte, Brasil! Terminada a festa, o presidente Lula deixou o Maracanã e foi direto para Brasília. Não conversou com a imprensa. Vai falar o que com a imprensa, né? Presidente, uma palavra! O Lula, ele não tem popularidade no mundo real, nas ruas, nas redes sociais. Ele parou de fazer live porque não tinha audiência. O Lula não tem apelo popular, ele tem que agradecer a Deus que ele venceu essas eleições. Foi muita sorte, porque não existe popularidade constatável no mundo real e no mundo virtual. A gente não vê a constatação de uma popularidade mínima. Pô, o cara teve mais votos que Bolsonaro. O Bolsonaro arrasta multidão. Ele arrasta multidão nas redes sociais com audiências gigantescas quando ele faz live e arrasta também nas ruas do Brasil, de qualquer lugar do Brasil, até em locais do Nordeste onde supostamente é reduto do Lula. Tá? Então, pô, se o Bolsonaro perdeu pra esse cara e é mega ultra popular, mundo virtual e mundo real, como que o Lula não é, cara? Tá? Então, assim, é um constrangimento atrás do outro. Então, se alguém fez o Brasil virar pária no passado recente do Brasil, é o Lula ao assumir esse terceiro mandato dele, quinto do PT nesse século. Pra mim é isso. Coloquem nos comentários o que vocês acharam disso tudo, se concordam com as minhas observações ou não, e aí coloquem nos comentários o porquê.
Se gostaram do vídeo, compartilhem. Compartilhem nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de Telegram, pra gente também sair da bolha. Verifiquem se vocês estão inscritos em todas as minhas redes e até o próximo vídeo.